A vida e obra de Arthur Schopenhauer também foram profundamente influenciadas por essas visões precoces do sofrimento. Ele percebeu a semelhança de sua experiência com a de Buda e, anos depois, ao escrever sobre a viagem, disse: aos 17 anos, sem educação escolar, entendi a miséria do mundo, como o Buda em sua juventude ao ver a doença, a dor, a velhice, a morte. Arthur nunca teve uma fase religiosa, não tinha fé e, quando jovem, quis acreditar. Teve vontade de fugir de uma vida totalmente descrente. Mas se acreditasse na existência de um Deus, teria passado por dura prova na viagem pelos horrores da civilização europeia. Aos 18 anos, escreveu: é esse o mundo que dizem ter sido criado por um Deus? Não, deve ter sido por um demônio. CD 13. Capítulo 13. No fim da vida, a maioria dos homens percebe, surpresa, que viveu provisoriamente e que as coisas que largou como sem graça ou sem interesse eram justamente a vida. E assim, traído pela esperança, o homem dança nos braços da morte. O problema é que o gatinho acaba virando gato. O problema é que o gatinho acaba virando gato. Júlio sacudiu a cabeça para afastar os versos incômodos e sentou-se na cama, acordando. Eram 6 da manhã. Uma semana tinha se passado, dia do grupo outra vez, e as palavras do poeta Ogden Nash davam voltas na cabeça dele como música de fundo em mais uma noite mal dormida. Todo mundo sabe que a vida é uma sucessão de perdas, mas poucos sabem que uma das piores perdas que nos aguardam nas décadas finais é dormir mal. Júlio sabia muito bem disso. Suas noites consistiam num leve cochilo que quase nunca chegava a um profundo e abençoado sono em frequência delta, interrompido por tantos despertares que ele muitas vezes temia se deitar. Como tantos insônias, acordava achando que tinha dormido menos horas do que dormiu ou que passou a noite acordado. Em geral, só conseguia se convencer de que tinha dormido revendo o que pensou à noite e percebendo que, acordado, não pensaria coisas tão estranhas e irracionais. Naquela manhã, não tinha a menor ideia de quantas horas dormiu. Os versos do Gatinho Gato deviam ter aparecido num sonho, mas as outras coisas em que pensou durante a noite fizeram numa terra de ninguém, sem a clareza e a objetividade da vigília, nem os ardis caprichosos dos pensamentos oníricos. Sentou-se na cama, repetindo os versinhos de olhos fechados, seguindo a recomendação que dava aos pacientes para separar as fantasias e imagens que aparecem entre o sono e a vigília. O poema falava nas pessoas que gostam de gatinhos, mas não quando eles viram gatos. E o que isso tinha a ver com ele, Július? Gostava de gatinhos e de gatos? Gostou dos 2 gatos na loja do pai? Gostou dos filhotes deles e dos filhotes dos filhotes? Não conseguia entender por que os versos grudaram na cabeça dele de forma tão cansativa. Pensando melhor, talvez os versos fossem um lembrete amargo de como ele tinha passado a vida inteira preso ao mito errado de que tudo em Julius Herzfeld, seu destino, sua fama e glória, era uma espiral ascendente e que a vida só iria melhorar. Claro, ele agora percebia que o inverso era verdade. O versinho estava certo. A idade do ouro vinha primeiro. A inocência, o engatinhar, as brincadeiras, o esconde-esconde, o jogo de pique, construir fortes com caixotes vazios de bebidas na loja do pai, quando não sentia o peso da culpa, do engano, do conhecimento ou do dever. Aquela tinha sido a melhor época da vida. Com o passar dos anos, a chama diminuiu e a vida ficou implacavelmente mais sombria. O pior ficava no fim. Lembrou do que Philip falou da infância na sessão anterior. Sem dúvida, Nietzsche e Schopenhauer acertaram.
Balançou a cabeça, triste. Era verdade, ele nunca tinha realmente desfrutado o momento. Nunca tinha sentido o presente. Nunca pensou: é isso, agora, hoje, é isso o que eu quero. Os velhos bons tempos são hoje, exatamente agora. Vou ficar nesse instante. Vou criar raízes nesse lugar para sempre. Não, ele sempre achou que o melhor da vida ainda estava por ser descoberto e ansiava pelo futuro, quando estaria mais velho, mais inteligente, maior, mais rico. E então veio a revolta, a grande virada, a súbita e dramática desidealização do futuro e o início do doloroso desejar o que já tinha sido. Quando foi aquela mudança? Quando a nostalgia substituiu a promessa dourada do amanhã? Não foi no colégio, onde ele considerava tudo como um prelúdio e um obstáculo para o grande prêmio, entrar na faculdade de medicina. Também não foi na faculdade, onde nos primeiros anos ansiava para sair das salas de aula e entrar nas enfermarias como médico, de jaleco branco, um estetoscópio saindo do bolso ou dependurado casualmente no pescoço como um chale de aço e borracha. Também não foi no terceiro e quarto anos da faculdade, quando finalmente assumiu seu posto no hospital. Então, desejou mais autoridade, ser importante, tomar decisões médicas vitais, salvar pessoas, batalhar, olhar um paciente e empurrá-lo na maca pelo corredor para o centro cirúrgico numa emergência. Também não foi quando se tornou residente-chefe de psiquiatria, escondido atrás da cortina do xamanismo, e ficou pasmo com os limites e incertezas da profissão que escolheu. Sem dúvida, a mania crônica de não se prender ao presente tinha destruído seu casamento. Ele gostou de Miriam desde o instante em que a viu no colégio, ao mesmo tempo em que a considerou um impedimento para não aproveitar a multidão de mulheres que ele queria ter. Július nunca admitiu por completo que sua caçada tinha acabado, ou que a liberdade de obedecer ao desejo estava no mínimo reduzida. Quando começou no hospital, descobriu que o dormitório dos residentes ficava ao lado do quarto da escola de enfermagem, cheia de jovens casadouras que adoravam médicos. Era uma verdadeira loja de doces e ele se empanturrou de todos os sabores. A mudança deve ter sido só depois da morte de Miriam. Nos 10 anos seguintes ao acidente de carro que a levou, sentiu mais carinho por ela do que quando era viva. Às vezes ficava angustiado ao pensar em sua satisfação física com Miriam. Os momentos realmente idílicos e sublimes da vida tinham surgido e acabado sem que ele aproveitasse de verdade. Mesmo naquela hora, 10 anos depois, não conseguia pronunciar seu nome rápido. Tinha de fazer uma pausa em cada sílaba. Sabia também que não se interessaria muito por nenhuma outra mulher. Várias tinham afastado a solidão dele por algum tempo, mas logo percebeu, e elas também, que jamais iriam ocupar o lugar de Miriam. Nos últimos tempos, a solidão era atenuada pelos 2 filhos e por um vasto círculo de amigos homens, vários deles colegas no grupo terapêutico de apoio. Nesses anos, tinha passado todas as férias com os 2 filhos e 5 netos. Mas todas essas ideias e lembranças foram apenas trechos e partes do que pensou durante a noite. O principal foi ensaiar o que teria de dizer ao grupo de terapia naquela tarde. Já havia contado do câncer para muitos amigos e para os pacientes individuais, mas estranho, estava muito preocupado com seu desempenho no grupo. Achava que tinha um pouco a ver com o fato de ser apaixonado pelo grupo de terapia. Há 25 anos, aguardava ansioso por cada sessão. O grupo era mais que um bando de gente, pois tinha vida própria e personalidade forte. Apesar de não restar ninguém do grupo original, exceto ele, claro, havia um sentimento persistente e estável, uma cultura, no jargão da profissão, uma série de normas tácitas, que parecia imortal.